Se você tem medo, se você tem algum receio de explorar esse lado sujo do ser humano, essa parte pesada, eu recomendo a você que fique primeiro longe desse livro e também longe desse vídeo. Mas já te aviso que você tendo contato com essas coisas ou não, elas existem, elas estão no mundo, fazem parte da realidade e serão utilizadas contra você se você não as conhecer. Então eu recomendo que você continue nesse vídeo, mesmo que você tenha receio de ter contato com essas coisas, tá certo? Aproveita e se inscreve no meu canal para receber mais vídeos como esse. Vamos lá? Bom, o livro que eu quero apresentar para vocês é este aqui. As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Agora, esse livro, ele tem um título que parece um pouco sensacionalista até, né? Quer dizer, parece realmente uma jogada de marketing para você fazer um best-seller, que inclusive esse livro é um best-seller. Então, eu peguei esse livro por curiosidade para ler ele. Justamente porque, nesse processo de autoconhecimento em que todos nós passamos, eu decidi que precisava explorar um pouco mais da minha sombra, do lado sombrio, do nosso lado sombrio que todo ser humano tem. Todos nós temos coisas sobre nós, sobre a nossa personalidade, que nós escondemos dos outros e de nós mesmos. Mas é importante que a gente conheça essas coisas. Primeiro, porque elas vão nos dar mais clareza acerca das nossas motivações e das coisas que nós queremos. Porque às vezes a gente esconde com tanta força essas motivações nossas que são mais baixas, que são, digamos assim, socialmente inaceitáveis, que elas se tornam inconscientes para nós mesmos. Então a gente acaba fazendo algumas coisas que não entendemos por que fazemos. Então, esse é um motivo para você explorar esse lado seu, esse lado sombrio. O segundo motivo é que neste lado sombrio existe um poder, uma força, uma agressividade que você pode incorporar na sua personalidade para você conseguir enfrentar as coisas no mundo. Ter conhecimento deste lado sombrio é como você se armar em um mundo onde muitas pessoas estão armadas. Talvez a grande maioria. E é aquela história. É melhor você estar armado e não precisar da arma do que precisar da arma e não estar armado. Então, esse é o objetivo desse tipo de leitura. Agora, o Robert Greene, ele separou aqui 48 leis e ele pegou exemplos históricos para demonstrar elas. A maioria dessas leis servem para você manipular as pessoas, para você conquistar a confiança delas e conseguir tirar algum proveito disso, para você conquistar poder, para você destruir os seus inimigos. Então fala muito sobre manipulação, enganação, espionagem. Mas o mais interessante disso tudo é que ele começa a trazer motivações que ele pegou de personagens históricos e começa a trazer essas motivações à tona e às vezes, muito provavelmente, você vai se identificar com alguma dessas motivações. Esse lado sombrio do ser humano está em todos nós. Então, às vezes é até interessante que você comece a perceber algo que você já faz, mas que você não se deu conta de que era algo ruim. E o pior ainda, você começa a notar que as pessoas estão fazendo isso com você, consciente ou inconscientemente. E aí você começa a perceber que você está sofrendo certos tipos de manipulações, e dessa forma você consegue ficar mais esperto. Você consegue se defender contra isso, independente de ser consciente ou não. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, a primeira lei do poder, só para exemplificar para vocês. A primeira lei do poder é não ofusque o brilho do mestre. O que que o Robert está querendo dizer com isso? Ele está dizendo para você, quando você tiver alguém que é seu superior, um chefe, talvez até um mesmo familiar, e ele tem uma posição de mais saber, uma noção, uma posição de professor, justamente uma posição de liderança, de algum poder sobre você, é bom que você tome cuidado para que você não se destaque em frente dele. As pessoas não podem valorizar mais a você do que ele, porque nesse caso ele pode se sentir ameaçado. Ele pode sentir que a posição de superioridade dele está ameaçada e ele pode fazer alguma coisa contra você. Especialmente se essa pessoa de fato estiver numa posição de poder. Então vamos supor que você tem um chefe, e você chega para esse chefe, certo? Em uma reunião ali, e você começa a dar algumas ideias, e você começa a resolver problemas, e as pessoas começam a perceber que você resolve mais coisas que o seu chefe. Se ele estiver mal intencionado, ou até mesmo, isso pode ser uma coisa inconsciente, como já falei para vocês. Ele pode acabar querendo apagar o teu brilho, com medo de ser substituído por você. Mas, como no intuito deste livro você está buscando de fato esse poder, você de fato quer estar no lugar dele, você quer subir as posições de poder, o que que o Robert vai dizer pra você?
tome cuidado ao ofuscar o brilho dele. Você só pode fazer isso a partir do momento que você perceber que a autoridade dele está em decadência. Quando você vê que esse teu chefe está começando a perder a autoridade dele naturalmente, aí sim você começa a demonstrar sua superioridade, porque ele vai estar perdendo poder devido à reputação dele que está sendo manchada. E você vê que várias leis, elas começam a falar justamente coisas que são interligadas. Então, por exemplo, aqui a gente tem a lei 3, que é oculte as suas intenções. Veja que a lei 1 e a lei 3, elas andam, certo? De uma forma junto. Nessas duas leis, você está ocultando algo. Você está ocultando, primeiro, a sua habilidade, certo? Você está tentando não parecer melhor que o seu chefe. E na terceira, você está ocultando o fato de que você quer estar no lugar dele. Veja como essas duas leis elas trabalham juntas. Então você começa a pegar todas essas leis e você acaba trabalhando elas não de uma forma discreta, ou seja, uma por cada vez, mas você acaba integrando todas elas. E ao integrar todas essas leis, você acaba se tornando, ou melhor, adquirindo uma capacidade de manipulação social. Agora, essa manipulação, como eu já disse, está sendo usada contra você. Em algum lugar, alguém está fazendo isso. Pessoas que são narcisistas, por exemplo, elas têm essa habilidade por natureza, elas sabem fazer isso. Inclusive, há pessoas que dizem que esse livro é o manual do narcisista. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Eu estou dizendo tudo isso para vocês porque se vocês pegarem esse livro e vocês começarem a absorver esses exemplos, e vocês começarem a perceber em si mesmos a capacidade de fazer isso, a capacidade que vocês têm de manipular as pessoas para conseguir o que vocês querem, e vocês começam a perceber também as motivações por trás das suas próprias ações, motivações que nem sempre são, digamos, socialmente agradáveis. Você tem necessidade de poder, você tem necessidade de dinheiro, você busca essas coisas. Querendo ou não, integrar sua sombra significa aceitar isso. Aceitar que você quer essas coisas. Aceitar que você é capaz de passar a perna nas pessoas para fazer isso. E aceitar que você faria isso, possivelmente, se você tivesse as condições certas. Talvez você não faça isso porque você não tem essa capacidade, você está sendo impedido de alguma forma. Vai ver você tem uma autoestima muito baixa para tentar se arriscar. Vai ver você acha que você vai fracassar. Vai ver você tem medo da punição e não está sendo segurado pela sua moralidade, mas simplesmente porque você não quer ser pego. Esse livro te leva a esses pensamentos, a esses questionamentos. Sabendo disso, o que você tem que fazer? Existem duas coisas que você pode fazer. Você pode pegar o que esse livro está te ensinando e usar isso para o mal, ou seja, você pode aprender essas técnicas e usá-las para manipular as pessoas, que seria um mau uso delas, e não é o intuito nem desse vídeo e nem desse livro. Ou você pode ir pelo segundo caminho. Você pode aprender essas habilidades, para que você perceba o que as pessoas estão fazendo com você. E para que você use elas quando você realmente precisar por uma boa causa. Nem todas essas leis, elas são horríveis, horrorosas ou, digamos assim, imediatamente inaceitáveis. Vou dar um exemplo para vocês. Tem o exemplo 3, que é oculte as suas intenções, que também não é nada assim terrivelmente trágico. Na verdade, algumas pessoas têm essa noção por intuição até mesmo. Mas nós também temos a lei 4, a lei logo seguinte da oculte as suas intenções, que é diga sempre menos do que o necessário. Porque a pessoa que fala pouco, ela não deixa escapar acidentalmente nada do que ela quer. Então você pega uma pessoa que ela começa a falar demais. A pessoa quando ela tá bêbada, por exemplo, isso aqui é muito fácil de perceber. A pessoa tá bêbada, ela começa a falar e ela não para nunca mais, e ela começa a falar um monte de besteira. Inclusive ela começa a falar as coisas que ela pensa. Então as coisas vêm na cabeça dela e elas começam a sair assim de forma absolutamente indiscriminada. Ela acaba falando besteira. Não tem jeito. Então, diga sempre menos do que o necessário. Você vai criar uma aura de mistério em torno de você, em que as pessoas nunca vão conseguir dizer o que você quer. Quais seus objetivos? E se alguém estiver tentando te sabotar, ela nunca vai saber o que fazer. Essa lei ela pode ser mal utilizada, mas ela pode ser bem utilizada. Na verdade, eu recomendo que todo mundo faça isso. Não fique falando sobre seus planos para todo mundo. Fale pouco, sabe? Você está num ambiente em que você quer alguma coisa, não fale demais.
Mantenha pra si mesmo, ouça mais, ouça mais. Quando você tá lidando com pessoas narcisistas, por exemplo, elas gostam muito de falar, porque elas querem ser a atenção do grupo. Então se você deixar ela falar, e falar, e falar, e falar, você vai descobrir as intenções dela e ela nunca vai descobrir as suas, e você pode, conhecer as intenções dela, dar um jeito de driblar esse narcisismo dela, de talvez até mesmo contra-atacar esse narcisismo dela. Veja, eu dou um exemplo muito claro de como você pode usar essas 48 leis do poder para lidar com narcisistas em um vídeo que eu gravei recentemente, que se chama As 48 leis do poder, como lidar com narcisistas. Então, você pode dar uma olhada lá, eu vou tentar colocar o link aqui, não sei fazer isso, mas eu vou tentar. E por fim, talvez o efeito mais importante dessa integração da sombra, ou seja, desse reconhecimento, conscientização e domínio sobre esse seu lado sombrio, o maior ponto positivo que nós tiramos daqui é: você vai se tornar uma pessoa mais confiante, porque você não vai ter medo dos ataques de outras pessoas. Você vai ter uma arma para se defender. Se você vê que alguém está te atacando, que alguém está tentando te fazer mal, se você perceber isso, você vai saber lidar com isso, porque você vai pensar: se alguém me fizer mal, eu também sou capaz de fazer o mal se for preciso para me defender. E o que eu quero dizer com fazer o mal, gente? Eu quero dizer você partir para o ataque. Não estou dizendo para você fazer algo que, no fim das contas, objetivamente, é uma coisa maldosa. Mas eu digo você causar alguma espécie de desconforto em outra pessoa que está tentando causar desconforto em você. E as pessoas precisam aprender a fazer isso. Porque uma pessoa que é incapaz de se defender, os psicopatas, narcisistas, eles sentem o cheiro desse tipo de gente de longe. De longe, eles vão olhar pra você e vão falar que esse aqui é fraco, eu vou bater nele até matar esse cara. Tá entendendo? É isso que vai acontecer. Então aprenda isso. O mero fato de você incorporar essa sombra já faz com que você afaste esse tipo de gente, sabe? É como se você criasse uma aura, entendeu? As pessoas, elas olham pra você e elas veem uma aura de perigo. Esse é o intuito de você incorporar a sombra. Você tem que se tornar uma pessoa perigosa, porque você vai ter menos medo do perigo, sabendo que você mesmo é o perigo. Isso me lembra até aquela cena do Breaking Bad, né, que o Walter White diz: "Eu sou o perigo", né. É mais ou menos uma coisa assim. Você vai aprender isso, e as pessoas vão perceber isso em você, e elas não vão mexer em você. É tipo assim, você tá na rua andando, e aí você, tem um bandido ali, e aí ele vê talvez uma mocinha magrinha, assim, que parece inofensiva, contra ela ver um cara fortão, entendeu, que parece que tem uma arma no na calça dele, etcétera. O cara não vai querer mexer com aquele indivíduo, entendeu? É mais ou menos isso, e essas coisas elas são perceptíveis para nós, apesar de serem invisíveis. Não são coisas que nós vemos, são coisas que nós percebemos a partir da postura das pessoas, a partir da confiança que elas exalam. Então, pessoal, esse livro, ele tem esse intuito. É para você explorar essas táticas, essas leis, essas habilidades, incorporá-las a você, saber que elas existem, saber que você é capaz de utilizá-las para que você possa se defender e para que você possa atacar se for necessário. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem que eu faça mais vídeos falando sobre as 48 leis do poder, eu poderia, por exemplo, comentar algumas dessas leis e talvez dizer como elas podem ser utilizadas, enfim. Me deixa aqui, escreva aqui nos comentários que eu faço um vídeo desses, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pela companhia e eu os vejo nos próximos.